Galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um novo conteúdo de química, que são as reações químicas. Entender o que elas são, como elas se comportam, como que a gente identifica uma reação química, né? Que tipo de reação química que está acontecendo? Vamos lá? Bem, reações químicas então. A reação química é uma transformação na matéria, então a matéria é qualquer objeto, né? Que ocorre mudanças na composição química de uma ou mais substâncias que estão envolvidas no processo. E os reagentes, no caso, são aqueles que entram dentro de uma reação, que iniciam o processo de uma reação, e os produtos são o que é encontrado no final do processo. A fermentação do suco de uva ou a explosão de ônibus espacial são exemplos de reações químicas, tá? Que transformam as substâncias que entraram no processo em outras substâncias no final, que a gente chama de produtos, tá? Bem, isso aqui é uma equação de uma reação química. Então, a gente tem o estado inicial, que são os reagentes, que são os produtos que estão antes da seta. A gente tem a seta indicando que houve uma mudança ou um processo de reação química. E a gente tem no final da seta o produto que é encontrado no final da reação química, que a gente chama de estado final. Então, a gente tem aqui dois exemplos de reações químicas, onde eu tenho reagentes, a reação química e o produto final, tá? A gente tem aqui um outro exemplo de informação que vai aparecer para vocês, que é o estado físico em que essas substâncias se encontram. Se algum desses símbolos em vermelho aparecerem ao lado da substância, isso quer dizer que eu estou falando do estado físico que eles estão sendo representados, como a gente vê aqui nesses exemplos, tá? Então a gente tem, ó, entre parênteses, o estado físico que cada um desses elementos se encontra durante o processo de reação química, beleza? Vale lembrar que as equações químicas são utilizadas para representar as reações que acontecem, tá? E em alguns casos podem aparecer os estados físicos das substâncias, como esse exemplo que eu dei agora. Mas nem toda reação química acontece da mesma maneira, tá? A gente tem dois tipos principais de reações. As reações que a gente chama de exotérmicas, que são aquelas que liberam energia na forma de calor, então para o meio externo onde está acontecendo, tá? Então, a reação térmica ela vai liberar energia em forma de calor. A temperatura final é maior sempre que a temperatura inicial. Então, é uma forma da gente perceber se houve uma reação exotérmica ou não, tá? E ela possui sinal negativo, indica que houve a liberação de energia do meio externo em relação ao processo. O exemplo que a gente tem aqui mais fácil de vocês entenderem é a utilização do fósforo, tá? O fósforo é um exemplo de reação exotérmica e que tem como produto final a produção de calor e o aumento da temperatura dessa reação, tá bom? A gente tem um outro tipo de reação, que é a reação endotérmica. Essa daqui, o produto final é menor, né, a temperatura em relação ao produto inicial, então os produtos sempre vão ter uma temperatura menor do que os reagentes. Ela vai ter um sinal positivo e vai indicar que houve absorção de energia, então a gente está absorvendo energia do ambiente para que essa reação aconteça. E aqui tem alguns exemplos do nosso cotidiano. Então, a ebulição da água, a fusão da água, a fotossíntese, que absorve do ambiente energia para ser realizada, e uma bolsa de gelo, tá bom? Bem, a temperatura ela sempre vai interferir nas reações, então eu coloquei um quadrinho aqui para ficar mais simples de vocês entenderem. O aumento da temperatura sempre vai favorecer o aumento da temperatura do ambiente, tá? Sempre vai favorecer a reação endotérmica. E a diminuição da temperatura do ambiente sempre vai favorecer a reação exotérmica. É fundamental que vocês entendam isso, porque no caso da reação endotérmica, o reagente para que ela aconteça é justamente o que está no ambiente. Então, aumentar a temperatura significa dar mais combustível para que uma reação endotérmica aconteça. E no caso da reação exotérmica, é o processo contrário, tá? Então, fica mais fácil de vocês compreenderem dessa maneira, beleza? Tem um outro conceito que a gente precisa falar ainda nessa aula, que é o que a gente chama de lei da conservação de massas. A lei da conservação de massas tem uma frase muito famosa, inclusive, que faz referência a ela. Ela diz que nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. O que a gente considera com essa frase é que no meio ambiente a gente não encontra nenhuma energia produzida do zero, e sim reaproveitada, transformada e modificada de acordo com a necessidade naquela situação. Então a gente não vai perder energia, a gente vai transformar a energia. Como toda lei, a gente tem um histórico básico aí para a gente compreender.
Ela foi publicada em 1760 por um cientista, na verdade, que é o Lomonosov, e a obra não repercutiu muito na Europa, e aí ela caminhou depois de um tempo, e o Antoine Lavoisier, que é muito mais famoso, pegou essa lei, readecou, publicou novamente, e acabou ficando conhecido mundialmente como Lei de Lavoisier, justamente porque ele foi o que deu maior ênfase para o conceito. Hoje é reconhecido que o conceito foi criado por Mikhail, mas Lavoisier é quem recebe o nome da lei pela repercussão que ele teve depois na republicação da ideia, tá? A lei de Lavoisier ou a lei da conservação de massas é a mesma coisa, vocês vão encontrar os dois nomes para o mesmo conceito, tá bom? De forma prática, a gente vai tentar entender nesse esquema todo aqui, tá? A massa dos meus reagentes, depois que sofrem aquecimento, tem que ser igual à massa dos meus produtos. Então, conservar a massa, lei da conservação de massas, exatamente isso. O que entra em uma reação tem que sair. Desse outro desenho fica mais claro porque tem valores. Então, eu tenho um carbono de 3 gramas e um oxigênio de 8 gramas, no total de 11. No final do processo, eu tenho novos produtos, mas eu tenho a mesma quantidade de massa presente na reação. Então, a lei da conservação de massa define que todo o peso em gramas, em quilos, seja como for, que inicia uma reação, ou seja, que está presente no reagente, obrigatoriamente vai terminar no processo. Beleza? Bom, espero que tenha dado para entender até aqui. A gente ainda tem outros conceitos para trabalhar, mas eu falo na próxima aula.